Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Leitura Lise. Gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro incrível que eu amei. Foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado, que é As Intermitências da Morte, do José Saramago, que foi publicado pela primeira vez em 2005. Gente, esse livro aqui, eu não vou fazer uma resenha muito longa, porque ele é um livro relativamente curto, muito embora o tipo, né, de escrita do Saramago seja bem diferente. Inclusive, eu recomendo para quem ainda não leu nenhum tipo de livro do José Saramago, que é um dos meus autores favoritos da vida, que comece por As Intermitências da Morte, porque é um livro mais fácil, digamos assim, de você se habituar com o estilo de escrita do autor. Por quê, gente? Esse estilo de escrita do Saramago, vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Ele não tem muitas pontuações, né? Ele não usa muito ponto-parágrafo. Em alguns momentos sim, mas ele não usa travessão, nem aspas. Então a fala dos personagens, ela se mistura ali com o foco narrativo de terceira pessoa. Então você precisa estar o tempo inteiro ligado. Muitas das vezes o narrador, ele conversa com você, com o leitor. Então você tem que estar sempre super ligado para tentar ir captando, né? Todas esses artifícios da escrita dele. Outra curiosidade, assim, a respeito da escrita do Saramago é que ele tinha uma peculiaridade de tentar trazer para os seus livros situações hipotéticas. Foi assim com o ensaio sobre a cegueira, ensaio sobre a lucidez posteriormente, o Evangelho segundo Jesus Cristo, Caim. Então, praticamente todos ali os livros do Saramago têm uma hipótese, tem uma situação que é um pouco absurda de acontecer, mas ele coloca, e se acontecesse? Quais seriam os desdobramentos, né? Quais seriam as consequências desse caos? E com esse livro aqui, As Intermitências da Morte, não é diferente. Ele imagina uma situação em um país onde simplesmente a morte decide tirar férias. Simplesmente ela diz que ninguém vai mais morrer. Então vocês imaginem, pessoal, no Brasil, simplesmente de um dia para o outro, ninguém mais morre. Só que detalhe, gente, a morte ela tira férias sem dar maiores explicações, mas as catástrofes, tudo de ruim continua acontecendo, então as pessoas continuam graves nos hospitais, acidentes continuam acontecendo, suicidas continuam tentando tirar a própria vida. Então você começa a parar para pensar que alguma situação, a morte ela poderia ser a solução de alguns problemas, né? Então você começa a enxergar nesse livro, através dessa proposta da gente imaginar um país sem mortes, quais seriam as consequências negativas disso. Porque sim, gente, a gente pensa que vida e morte são coisas muito distintas, mas elas são altamente dependentes, né? Se você parar pra pensar, uma depende 100% da outra. E aqui, o que você vê de consequência negativa, gente? Hospitais superlotados, pessoas desesperadas, angustiadas, querendo acabar com a sua dor. O homem ali levou um tiro na cabeça, tá? Estado terminal, ele fica agonizando ali pra sempre, porque não morre de jeito nenhum. Você vê aí a crise das indústrias funerárias também, que leva muita gente à fome, ao desespero. E você vê situações de máfia também acontecendo, porque sim, é só naquele país que deixou de morrer. Se você atravessa a fronteira, você passa a morrer. Então, houve ali várias situações em que vemos aqui máfias envolvidas, né? Então, vocês imaginem. Certo, então temos esse cenário neste país em que a morte tirou férias e ninguém mais morre, mas as catástrofes continuam acontecendo normalmente. Até que num determinado momento a morte resolve se manifestar, né? E ela faz um anúncio para todo aquele país, explicando os seus motivos, dizendo como ela quer ser tratada, né? E enfim, é um verdadeiro alvoroço ali naquele país. Só que chega um determinado momento em que tá todo mundo meio que se acostumando com essa ideia de não morrer, e a morte ela vem e diz que vai retomar as atividades, assim, de uma hora para outra. Só que ela vai ser mais boazinha, digamos assim. Ela vai passar a avisar a pessoa que vai morrer, né? Ela manda uma carta para a pessoa, e a pessoa, quando recebe a carta, ela já sabe que dali em pouco tempo, em poucos dias, ela vai morrer.
Então é uma chance que a morte está dando para a pessoa se despedir das pessoas queridas, dela tentar resolver suas desavenças antes de partir. E aí começa a funcionar dessa maneira. Acontece, gente, que tem uma determinada pessoa, mais precisamente um músico, um homem extremamente simples, em que a morte ela manda a carta e a carta sempre é devolvida. Então ela fica indignada porque aquele homem não morre. Como é que a carta sempre é devolvida, sabe? E ela começa a achar muito estranho e quer tirar a prova, quer ela mesma ir lá ver quem é esse homem que está desafiando a morte. Ela que sempre foi tão eficaz nas suas atividades. E aí a história ela toma um outro rumo no desdobramento desse... A partir desse momento em que a morte realmente se coloca numa posição de mulher, e aí ele tem a explicação de por que a morte é feminina, e vai ao encontro desse músico para tentar entender os motivos dele não morrer. A gente fala sério, né? Você pensa que o livro ele vai terminar de um jeito e ele termina de uma maneira totalmente diferente. Eu achei o final assim... Eu fiquei sem palavras, eu fiquei sem fôlego. Eu queria muito chegar no final pra saber o que ia acontecer, meu Deus, porque a trama fica tão envolvente que você precisa saber o que vai acontecer. E quando chegou ali no final, eu fiquei de boca aberta, fiquei sem fôlego, gente. Eu fiquei assim, que demais, que gênio. Então, gente, esse aqui ele é um livro que, apesar dele ser meio humorado, ele também traz muitas questões sérias, né? Com relação... Faz a gente refletir, na verdade, sobre a brevidade da nossa vida, né? Somos todos um rebanho de condenados, né, gente? E sabemos que vamos morrer, mas não sabemos quando. E isso é bom, né? O livro, quando a gente lê, tem os seus prós e os seus contras, né? Porque imagina você receber uma carta dizendo que você vai morrer dali uma semana. Já imaginou, né? O desespero. Então, assim, sei que tem muita gente que recebe diagnóstico, né, de que tem pouco tempo de vida, mas aquele clichê não é clichê à toa, diagnóstico não é um destino. Então você ainda tem, né, esperança, você tem a fé a se agarrar, mas já imaginou a própria morte avisando você? Não tem pra onde correr, né? Então, assim, é bem humorado, mas também é um pouco desesperador, um pouco angustiante, aflitivo, né? Faz a gente repensar bastante coisa e faz a gente pensar o quanto o homem nunca tá satisfeito com nada. Com nada. Nem com a vida, nem com a morte, nem com os dois, nem com a eternidade, com nada, né? Você tem também aqui discussão religiosa envolvida, né? Questão da fé. Como é que fica se a morte não existe, né? Toda a questão da fé cristã, e enfim. É muito, muito interessante, gente. É um livro que vale muito a pena. Eu, particularmente, ri bastante, porque eu amo Saramago, amo a escrita dele. Me diverti muito com esse livro, eu acho que todo mundo que lê vai gostar. Pode ter um tipo de estranhamento, como eu falei pra vocês no início do vídeo, sobre a linguagem, né? Com relação à estrutura narrativa mesmo, mas você vai, com certeza, ultrapassar essa barreira, essa fronteira aí, e vai conseguir desfrutar dessa história da melhor maneira possível. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, vocês leiam esse livro, e quando ler, e se já leram, comenta aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam, que eu sempre adoro saber as opiniões de vocês. E pra quem ainda não for inscrito, peço pra vocês me ajudarem, darem essa força, se inscreverem no canal, que não custa nada pra vocês e me ajuda bastante. E também me segue lá no Instagram, @pauladoleituralize, que eu tô sempre atualizando as minhas leituras por lá, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!